filhos, obrigado pela minha vida. Eu não paro de pensar na dor do pastor Samuel Ferreira. Eu já chorei tanto, eu não congregava lá, mas se eu não tiver a compaixão de sentir. Eu vi alguns vídeos, aquele homem dilacerado, pessoas amparando ele, acho que ele deve estar sem comer desde a hora da fatídica. Uma mulher tão amada, uma mulher de tão testemunho. Eu falei para o bispo Adevaldo, eu não tinha dimensão que ela era uma pastora tão presente. E o que fazer quando não há o que fazer, que o céu tomou para si e falou, eu vou guardar para mim. Nós estamos hoje aqui na igreja, e talvez na tua cabeça, como na minha, na nossa, a gente faz planos para amanhã, a gente faz plano para o mês que vem, a gente faz plano para o final de semana, e é natural, isso é os planos. Por exemplo, alguém já marcou o cinema, alguém já marcou de ir comer a pizza, alguém já marcou de ir no monte, talvez, alguém já marcou, e talvez não cheguemos, porque a vida é um sopro. Entenda uma coisa, Deus em todo tempo está falando comigo e com você. É necessário levantar altar para Deus. E quando o Senhor fala do ano de Daniel, Daniel se separou literalmente para Deus. Ele não se contaminou, ele não se misturou, ele não ficou com um pé lá, outro cá. Ele decidiu estar, ele decidiu ser, ele decidiu se tornar a referência daquela geração. O período dos juízes é um período difícil para a história, porque nesse período o povo se volta contra Deus. E quando eu falei aqui da vida de Ruth, vem uma crise sobre Belém, na terra do pão. E enquanto eu estava preparando esta palavra, o Senhor mandou eu dar um recado para quem está aqui. É quem está aqui. Não saia da terra do pão, apesar da crise. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, não saia de Belém. Porque o momento não define a história. O período não define a promessa. Quantos têm parado na estrada e o Senhor está dizendo, eu vou te alimentar, eu vou te fortalecer para você resgatar quem está parando. Eu vou te fortalecer, eu vou te resgatar para animar quem desanimou. Eu já estou liberando uma palavra profética. Eu vou te alimentar, eu vou te fortalecer, eu vou te alegrar, para você alegrar aqueles que se abateram, se entristeceram e trazer de volta. Porque não é mais tempo de perder tempo, não é mais tempo de adiar o tempo, não é mais tempo para nós, há um relógio de Deus. E aí entenda uma coisa, quando a crise chega na terra do pão, vamos imaginar assim, a crise dentro da padaria. Quem aqui compra pão na padaria, gente? Na padaria ou na vendinha, quem compra? Imagina você chegar de manhã para comprar pão e falar assim, não tem farinha, não tem ovo, não tem o gás, não tem. A padaria que faz pão não tem pão. Você vai na segunda padaria e fala assim, não tem pão na padaria. A terra não estava produzindo o alimento. E entenda uma coisa, aí olha, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. A crise não define a história. Só que assim, eu vou abrir aqui um adendo para vocês entenderem. Elimeleque, como pai e provedor da casa, num todo, ele não errou. Eu estou abrindo um parênteses. Quem está entendendo isso? Porque eu acredito que como provedor da casa, ele ficou desesperado que a família passaria fome. Só que na hora da crise, o que ele não fez? Ele não orou. Ele não buscou. E ele não esperou. Ele tomou uma atitude certa com uma medida errada.
sem perguntar para Deus se deveria. Por quê, pastora? Porque lá atrás, vamos voltar no histórico, 5 livros da Bíblia. A Bíblia vai falar que Ló, as filhas de Ló embriagam o próprio pai. Isso é Bíblia. É chocante, mas é isso. Ló não teria filho para dar continuidade à sua genealogia, à sua descendência. As filhas de Ló o embriaga a tal ponto que deita-se com seu próprio pai para se lhe dar herdeiro. Aí nasce a terra de Moabe, Moabitas, Moabe. E Deus amaldiçoou essa terra por causa do pecado do incesto, que é pecado, é Bíblia. É só você entrar, é Bíblia, não é pastor, é Bíblia. E aí o que acontece? Elimeleque, olha só, sai da terra de Judá. Grita bem alto, Judá. Agora grita bem alto, Belém. A tribo de Judá louvou que viria o Messias. Belém, a terra do pão, porque pão vai falar de provisão e sustento. Ele me sai do lugar da bênção por causa da crise e vai para o lugar da maldição. E aí ele vai errar 2 vezes, 3. Primeiro, porque ele não orou, não pediu direção. Segundo, porque ele vai ir contra o próprio Deus. Terceiro, ele vai entrar na terra da maldição e colocar toda a sua família em risco. E eu falei, Jesus, isso é muito profundo. O Senhor falou assim, fala para a minha igreja que o ambiente não define aquilo que eu determinei. Vou falar de novo. A crise, melhor dizendo, a crise dentro do ambiente não determina aquilo que eu determinei. Jesus está dizendo para mim e para você, quando chegar a crise, não tome decisões, não tome atitudes precipitadas. Não tome decisões, não toma escolhas precipitadas. Pastora, o que a senhora está querendo dizer? Capítulo 1, a palavra diz, Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. Ele escolheu, ele decidiu, ele viveu para Deus. Ele decidiu a melhor decisão. Ele fez a melhor escolha. Eu estou dentro da Babilônia, mas não pertenço à Babilônia. Eu estou cativo dentro da Babilônia, mas eu sou livre em espírito. Eu estou nessa terra, mas a minha terra é outra. Aí o Senhor falou assim para mim, ó, levanta a tua mão que eu quero profetizar. O ambiente foi afetado pela crise. E aqui dentro, eu estou quebrando hoje, no mundo espiritual. O ambiente foi afetado pela crise, mas o dono do ambiente não foi afetado por ela. Eu vou falar de novo. O ambiente foi afetado pela crise, mas o dono do ambiente é imutável, é inabalável, é incomparável. E ele está dizendo, nada afeta quem eu sou, nada afeta aquilo que eu já disse, nada afeta a minha promessa. Você pode dar glória para ele. Você pode dar glória para o eterno Cordeiro de Deus. Aleluia. Elimeleque pega a sua família e ele desce a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O Senhor falou para mim, fala para a minha igreja que o ambiente afetado não afeta o dono do ambiente. Você crê que aquilo que afetou o ambiente da tua casa, eu não sei o que afetou o ambiente da tua família. Eu não sei o que afetou o ambiente dos teus relacionamentos. Eu não sei o que afetou o ambiente que você convive. Mas o Senhor está dizendo, a crise pode afetar o ambiente, mas não vai afetar o dono do ambiente. Eu vou falar de novo. O ambiente pode até ser afetado, mas o dono dos teus dias, o teu dono não é afetado. Por quê? Porque ele é um Deus imutável. Por quê? Porque nele não há sombra e variação de pensamento. Por quê? Porque ele é Senhor. Por quê? Porque ele é Deus. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Por quê? Porque ele é governador. Por quê? Porque ele é juiz. Por quê? Porque ele é advogado. Porque
hoje Ele está dizendo: eu estou dando hoje a oportunidade para você glorificar, porque tem resgate para a tua história. Pode aplaudir a Ele. Enquanto eu estava me avaliando e preparando essa mensagem, o Senhor me falou assim de processo. Primeiro Ele falou de inabalável, Ele falou de ambiente e Ele falou de processo. Eu não sei qual é o processo que você está. Talvez você está num processo, como o bispo falou, este ano que passou, aqui na Ebenezer. Muitos foram afetados com várias situações na saúde. Seja em si, na família, com outros tipos de situações. Mas o Senhor falou assim para mim que o processo, eu falei assim: Senhor, os processos na nossa vida, muitas das vezes, eles são difíceis de compreender. E como eu falei mesmo, falando até do luto da bispa, ela está guardada no Senhor, mas como dói uma separação, como dói o adeus. E como entender esses processos? E o Senhor falou assim: eu deixei escrito. Elimeleque fez uma escolha. E dentro da escolha dele, a escolha estava sem mim. Eu não estava dentro da escolha de Elimeleque. Eu não estava dentro da decisão de Elimeleque. Ele não perguntou para mim qual a direção, qual o lugar, qual a rua. Eu não sei quais são os processos que têm afetado a tua vida no teu particular, no teu privado. Mas eu quero ser boca de Deus na tua vida nessa noite para te dizer: pergunte para o Senhor o que fazer. Convide o Senhor para te conduzir. Convide o Senhor para te manter. E eu libero uma palavra sobre a igreja. A crise não é para decidir, escolher. A crise é para crescer. Alabarai. Momento de crise é para que se haja uma expansão no teu crescimento. É para que haja robustez na tua fé, na tua intimidade, na tua entrega. Papai não quer te matar. Papai não quer te perder. Mas se necessário for, Ele vai moer para não te perder. E as moedas de Deus vêm com os nomes que muitas das vezes nós não compreendemos: abandono, traição, decepção, frustração, dores, enfermidades, portas fechadas, incompreensão. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, o momento da crise é para você crescer. Expanda as suas raízes na dimensão e na estrutura que o Espírito Santo quer que você cresça. Pastora, como? Se Ele está te moldando, moendo, se Ele está te tratando, é para que você cresça como gente, é para que você cresça como indivíduo, é para que você cresça como filha, é para que você cresça como esposa, como serva, como profeta do Senhor, como igreja. Adore a Ele. E o Senhor está dizendo para nós: os processos são necessários, ainda que a gente não queira passar por eles. E como dói um processo X ou Y na minha ou na tua vida. Talvez você vai falar: pastor, o meu processo é esse. Eu ia falar, não ia suportar passar. Se eu falar do meu, você ia falar: como você aguenta? Mas o Senhor está dizendo: eles são necessários. O dono da casa, olha para quem está perto de você ou atrás, fala assim: o dono da casa é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Fala assim: mesmo que o processo esteja aí, o dono da casa manda te dizer: continua, porque Ele continua o mesmo.
Continua. Porque você continua o mesmo. Porque Ele continua o mesmo. Você não vai parar. Esta é uma palavra liberada do trono. O processo vai te habilitar a crescer a níveis maiores. Oh, e eu hoje meditando, aqui tem luto, aqui tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem perda, aqui tem separação, mas o dono da casa se apresenta. O dono da minha e da tua casa se apresenta. E Ele vai se apresentar no ambiente da tua dor. Ele vai se apresentar no ambiente do teu fracasso. Ele vai se apresentar no ambiente das tuas frustrações, dos teus argumentos, dos teus questionamentos. Mas convida Ele para fazer parte. E o Senhor já falou aqui hoje. O Senhor falou aqui hoje. Deus não vai te livrar da cova, mas Ele vai passear contigo dentro da cova. Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai dar sonífero para o leão. Ele vai tirar a fome do leão. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: Amanda, subia, levanta tuas duas mãos lá em cima. Aleluia, não troque o ambiente da crise por uma terra amaldiçoada com aparência de bênção. Eu vou falar de novo, não troca o ambiente da crise. A crise está te forjando. A crise está te habilitando. Não troque o ambiente da crise por uma terra amaldiçoada com aparência de bênção. Deus está dando um recado para alguém aqui. Se eu te coloquei na crise, se nós todos aqui estamos vivenciando uma crise, é porque nós vamos celebrar a colheita. É porque nós vamos receber do Pai aquilo que Ele tem. E o Senhor diz: o cenário nunca muda. O provedor, o cenário nunca muda. O dono, você tem um nome. Aleluia. Quando nós vamos falar de provisão, provedor, a gente já pensa na provisão financeira, não é isso? É ou não é? Quando a gente fala de provisão, a gente só pensa na parte material. Mas vocês pararam para pensar que Noemi estaria enfrentando as piores dores da sua vida, o luto do seu marido, dos seus 2 filhos, e ela precisaria do provedor consolo, o provedor amparo, o provedor, como é que fala? Entusiasmo, não é isso? Quando a pessoa incentiva, o incentivo. Ela precisaria do provedor que pegaria pela sua mão. É lógico que a história toda, ela percorre dentro de uma crise financeira, dentro de uma crise de uma falta de pão, dentro de uma crise familiar, onde esse homem vai para uma terra longe para buscar suprimento para a sua casa. Mas ele sai da posição. E Deus está dizendo para mim e para você: não troque o ambiente da crise. A crise vai te habilitar. Quem vai te arrancar da crise é o Senhor. A crise com os filhos, a crise com o marido, a crise com a parentela, a crise na empresa, a crise na igreja. Não troque, não troque. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus coloca eu e você, a crise vai te encontrar se você sair. E ela pode te encontrar dobrada, quadruplicada. E você vai falar: por que eu não passei aquela crise? Seria só um período pequeno. Mas se você tentar burlar, atropelar, cortar atalho, o Senhor está dizendo: Ele é o Deus da curva, Ele é o Deus da frente, Ele é o Deus do lado, Ele é o Deus de trás. Ele vai te achar por todos os lados. Noemi passaria por crises emocionais. Noemi passaria por crises familiares. Noemi passaria por crises de identidade. Não me chama mais de Mara, ela perde a identidade. Ou melhor, de Noemi, porque agora é Mara. Ela iria passar. Mas quando o Senhor soou no meu ouvido, Ele falou: inabaláveis, apesar da circunstância, inabaláveis, apesar da luta, inabaláveis, apesar da perseguição, inabaláveis, apesar da dor. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Adore a Ele. Adore a Ele. O dono da casa é o mesmo. Quando nós lemos essa passagem, eu acho tão lindo, porque eu falei que é um livro histórico, mas é poético, tem um romance tão lindo aqui dentro.
Quando você for ler um texto, fala assim: Jesus, eu quero te achar aqui dentro desse texto. Me mostra o Senhor agindo aqui dentro. Antigo Testamento. Noemi tem uma representatividade. Ruth tem uma representatividade. E Boaz tem uma representatividade dentro desse livro. E Jesus está falando assim: dentro da tua história, você representa algo muito forte para alguém. A tua história vai estar contida no livro, você crê nisso? Pastora, mas que história? O Senhor está no controle da minha e da tua história. E o Senhor está dizendo recomeços para mim e para você. Ruth disse sim ao propósito. Daniel disse sim ao propósito. E o Senhor quer ouvir o teu sim, apesar da luta. Apesar dos nãos. Apesar dos desafios. Apesar dos percalços. O Senhor está procurando em mim e você o sim. A entrega genuína, que não depende de fatores humanos. Porque se nós dependermos dos nossos fatores humanos e daquilo que nos leva, eu e você não estaria aqui hoje, concordam? Eu e você estaríamos em casa se fosse pelos nossos fatores e condições humanas. Mas Ruth disse sim ao propósito de Deus. E o Senhor está dizendo: Elimeleque não pediu direção, Elimeleque não orou, Elimeleque decidiu e escolheu sem Deus. Mas Ruth decidiu, Ruth escolheu e Ruth disse sim para Deus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Fazer a coisa certa muitas das vezes vai requerer de mim e de você sacrifícios inegociáveis, que ninguém vai compreender o teu sacrifício, ninguém vai compreender a tua entrega, mas o Senhor está dizendo: vai requerer renúncia. Daniel requis dele mesmo uma renúncia que talvez eu e você não conseguiria, mas o Senhor está dizendo: fazer a coisa certa, para dizer sim para o certo, vai exigir de mim e de você grande sacrifício. E o Senhor pergunta: você está disposto? Você está disposta a dizer sim? Amandagaçubi comandarabandai. Ela deixou para trás tantas coisas. Ruth abriu mão de tantas coisas. Ruth, ela renunciou tantas coisas. Eu não sei se ela tinha 20, 30 anos, mas vamos imaginar se ela tinha, ou na flor da idade, quando Noemi ouviu falar que a terra voltara a ter pão, e ela quer devolver as suas noras para Moabe, para suas famílias. Ruth vai tomar uma decisão, e papai está dizendo para mim e para você: a minha e a tua decisão de sim hoje vai definir uma história amanhã, vai definir o recomeço hoje, mas um futuro glorioso amanhã. Aleluia. E como decidir dói. Eu já estou terminando. A decisão de Ruth foi uma decisão difícil. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus nunca vai pedir o que é fácil. Porque o fácil a gente faz ó, empurrando com as pernas mesmo. Deus não vai pedir o que é fácil. Não vai. A decisão dela foi difícil. Escuta uma coisa. Muitas decepções estavam atrás de Ruth. Olha, eu quero que vocês coloquem aqui, assim, uma fileirinha. Noemi, sangue azul, descendente da linhagem real de Israel. Só que ela está dentro de um cenário de amargura e dor, e de perda e luto, e assolação em todas as áreas da sua vida. Sem marido, sem os filhos. Só que as noras vêm e ela fala assim: eu não posso gerar. E ainda que eu casasse de novo e geraria, não daria tempo para mim dar a vocês novos esposos. Volte para as suas famílias. Orfa, dá um beijo em Noemi, que mais para frente eu ministro isso se o Espírito Santo me conduzir. Aqui está o tipo da igreja que só tem o interesse das bênçãos, beija e das costas. Orfa beija na testa, chora muito, mas não fica, vai embora. Aqui está um tipo de igreja que quer o Cristo abençoador, o Cristo milagreiro, o Cristo que abre porta, o Cristo que dá.
mas não se posiciona. Você é a igreja Ruth fiel. Ruth está diante dela. Ruth chora e Ruth abraça. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Eu quero restaurar o abraço que cura no meio de vós. Eu quero restaurar no meio de vós o abraço que não precisa dizer nada, é dizer assim: eu estou aqui, apesar da circunstância. Eu estou aqui, apesar das dores. Eu estou aqui, apesar do luto. Eu estou aqui, apesar da escassez. Eu estou aqui sem falar nada. O abraço que não fala, mas o abraço que reconstrói. O abraço que não fala nada, mas levanta. O abraço que não fala nada, mas você sabe que pode contar. O abraço que não fala nada, mas é capaz de curar, é capaz de estancar a ferida, é capaz de levantar. Eu sinto o papai aqui, ele vai te envolver no abraço. Eu sinto ele aqui. A decisão de permanecer vai exigir muito de você. E aqui é para Ebenezer, para nossas vidas. A decisão de permanecer vai exigir de você. E aí eu entro, João capítulo 15. Se vocês permanecer, e a minha palavra dentro de vós permanecer, e eu estiver em vocês, e vocês em mim, e a minha palavra em vós, pode pedir o que vocês quiserem que eu vou dar. Você crê nessa mensagem? Você crê nesta palavra? Olha só, verso 4, ó. Os quais tomaram para si moabitas. O nome era Orfa, Ruth, e ficaram ali 10 anos. 10 anos. Ela se instalou ali 10 anos. Noemi, após a morte de Elimeleque. Os filhos estão junto com a mãe, só que agora a situação vem. Os quais tomaram para si moabitas e era o nome de Orfa, Ruth, ficaram ali por quase 10 anos. Próximo. Aleluia. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. A decisão de Ruth de ficar não foi por interesse. Foi porque ela tinha colo, abraço e amparo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Ela não pertencia, como Noemi, a uma genealogia real. Ela não pertencia como Noemi a um povo, mas Ruth, ela vai ter que romper. Ela vai ter que romper tantos desafios. Ela vai ter que romper a barreira cultural. Ela vai ter que romper a barreira religiosa. Ela vai ter que romper os nãos. Ela vai ter que romper a rejeição. Ela vai ter que romper o apontar. Ela vai ter que romper as dores. Ela vai ter que romper a tristeza. Ela vai ter que romper a perda. Mas ela está dizendo: eu decido ficar, eu decido permanecer, e eu não abro mão. Alabaxandarabandai, se coloca de pé. Oh, aleluia. Sabe o que eu acho mais lindo? Lembra que eu falei Pentateuco? Ela vai ter que romper o que a lei dizia contra ela. O povo de Deus não pode se misturar com Moabita. Voltar e ir para Belém, ela vai ter que romper. Mas Deus estava vendo a determinação, pastora Cris, de uma mulher que decide estar à frente da sua história, Camila. Uma mulher que olhou para ela, Moabita de nome e de nascimento, mas com a alma restaurada e pertence a um Deus vivo. Hoje eu fiquei meditando, eu falei: Deus, lá no livro de Levítico está lá, a lei do levirata, ela não poderia entrar. Aí o Senhor falou: quando eu quero fazer, eu só preciso achar alguém que se dispõe. Os paradigmas, mas Deus está quebrando a lei que Ele mesmo criou. Ruth rompeu com todos os lugares para receber favor de Deus. E esta noite é noite para romper aquilo que te impede de se achegar mais perto dele. É noite para você receber o inabalável de Deus, apesar das circunstâncias. O inabalável de Deus, apesar das dores. Sabe o que eu acho lindo? Que a própria palavra diz. Coloca aí Deuteronômio
23, para mim, o 3 e o 4, rapidinho. Glória a Deus. A própria palavra estava contra a sua decisão. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. O que é que tinha esta mulher? Que ela não entrou na congregação, ela entrou na genealogia. Levanta tuas mãos lá em cima, porque o céu vai te blindar aqui hoje. O céu vai te revestir aqui hoje. O céu vai te alicerçar aqui hoje. E o Senhor está dizendo: rompe aquilo que te limita, rompe aquilo que te paralisa, rompe aquilo que limita você, porque você vai entrar para a história. O Senhor quer que você tenha um legado levantado. O Senhor está dando o direito de legado a mim e a você. E Ele está dizendo como Ruth: a sua caminhada nem começou ainda. Tem pedregulhos, tem dores, tem perdas, tem frustrações, tem decepções, tem feridas. Mas Ele está dizendo: rompe. Rompe. Ela deixou para trás tudo. Ela deixou para trás família. Ela deixou para trás a cultura politeísta. Ela deixou para trás seus deuses. Ela deixou para trás os altares. Mas ela falou: eu vou avançar para o alvo. Eu vou avançar para a cruz. Eu vou avançar para aquele que luta por mim. Ela saiu da zona de conforto. E papai está dizendo: eu vou te tirar da zona de conforto. Eu vou te tirar dos ambientes confortáveis, para que você prospere naquilo que eu te chamei para fazer, para que você frutifique naquilo que eu te chamei para frutificar. O Senhor está dizendo: eu estou visitando raízes. A escolha não foi fácil, e a minha e a tua de permanecer não é fácil. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A decisão boa de Ruth foi que ela falou assim: não me insiste para que eu te deixe. Tu crê nessa noite que Jesus está falando para mim e para você? Todos os paradigmas que precisam ser quebrados nessa noite vai ser quebrado. Tudo aquilo que impede a fé clara de Ruth, quando ela toma a decisão de permanecer, ela está dizendo: eu estou me tornando inabalável apesar das circunstâncias que me cercam. Você crê nessa noite que você vai receber como agente que vem à tua direção? O Espírito Santo está vindo e Ele está dizendo: recebe fé com confiança e confiança com fé. Esse é um agente, é um antídoto para você combater apesar das tuas dores. O Senhor está dizendo para mim e para você: Deus, Ele não está olhando para a tua origem, para a tua genealogia. Ele não está olhando para aquilo que você foi um dia. Mas Ele está dizendo para mim e para você: eu quero que você veja aquilo que você vai se tornar. Deus não está vendo teu status. Deus não está vendo o teu poder aquisitivo. Ele está olhando para você e falando para você: eu tenho algo grande na tua vida. Eu tenho algo grande na tua história. Eu tenho algo grande na tua família. O Senhor está dizendo: Ele olhou para Ruth, Ele viu uma mulher disposta, Ele viu uma mulher intrépida, Ele viu uma mulher determinada, Ele viu uma mulher convicta, Ele viu uma mulher generosa. E eu quero terminar essa parte deste dia. Você vai abraçar alguém que está perto de você, porque hoje o Senhor falou: o abraço que cura. Você vai chegar até alguém que você pode: eu vou orar, e você vai orar também, porque a generosidade de Ruth, o abraço de Ruth em Noemi, quebrou cadeias absurdas, quebrou cadeados terríveis, quebrou cadeados na mente, cadeados numa geração. E o Senhor está dizendo hoje:
Vem, Jesus, vem. Neste abraço, Pai, para restaurar como Noemi recebeu. O abraço daqueles que ficam. O abraço daqueles que permanecem. O abraço daqueles que continuam. O abraço restaurador. O abraço da generosidade. O abraço da cura. O abraço da cura. O abraço da restauração. Seja abraçado agora. O Senhor te abraça agora. Deixa o Senhor te usar para essa vida. Deixa o Senhor te usar através desse abraço. Deixa o céu te usar. Eu pensei que eu fosse Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele te diz assim: oh, permaneça. Continua. Eu pensei não que eu não abre fosse mão. aguentar. Não abre mão, não abre mão. Tem vitória chegando. Tem cura. Assim, sim, Jesus. eu nunca. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A generosidade dela. A dedicação Tanto dela. amor, Oh, assim, o abraço nunca. daquele que permanece. Apesar das tuas dores, apesar das tuas deformidades, apesar da tua debilidade, O seu coração sim, gritava: eu quero perdoar. Sim, oh Espírito Santo, Eu quero sim, restaurar. restaura Jesus nessa noite. Fortalece Espírito Santo. Seu Uma igreja coração inabalável. gemia. Uma igreja inabalável. Seu coração Sim. gritava. Uma igreja inabalável. Igreja, por favor. Homens e mulheres cheios do teu Espírito. As portas do Alabaxandarabanai. Seu coração gemia. Sim, papai. Seu coração gritava. Sim. Minha igreja, por favor. Restaura. Diga às Ativa. prostitutas que eu quero perdoar. Alabandarabachandarabanai. Alabra fora que Seu anda calabarabai. Recebe um abraço que te levanta. Seu coração Que te gritava. coloca de pé. Minha igreja, Sim. por favor. Sim. Diga ao órfão que eu sou. O Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso. O abraço que Se você- restaura. Se Esse você é o pedir ao abraço de Senhor quem para mostrar o coração permanece. dele para você, você Fala vai se você saber vai que o permanecer. coração dele bate O por algo. abraço daquele que permanece. Daquele que não abre mão, daquele que não deixa. Senhor, aqui está a tua igreja. Eu coloco eles diante do teu altar. Eu coloco tuas filhas diante do teu altar. Pai, o abraço que Noemi recebeu de Ruth. Eu permaneço. Eu fico. Eu não abro mão. Eu não arredo o pé. Porque aonde tu fores, irei eu. E aonde pousares, tu pousarei eu. Oh, e o teu Deus agora é meu. E eu irei contigo. Jesus, eu abençoo teus filhos. Jesus, restaura este lugar. Homens e mulheres inabaláveis. Apesar das dores e circunstâncias. Manifesta, Pai, do teu poder sobre a vida de cada um. Pelo poder que há nas tuas mãos. E manifesta da tua graça benevolente. Guarda, Senhor, a vida dos teus filhos. E manifesta mais de ti. Porque eu creio que como Ruth, abre teus braços, você que já deixou de abraçar. Abre o braço bem aberto. O Senhor falou assim, ó, o abraço da generosidade. Você vai abraçar a partir de hoje o abraço da generosidade. Você não vai ser generoso porque você é boa, porque você é bom, porque você tem. Mas é a generosidade de Cristo através do teu abraço. É a generosidade de Cristo através do teu colo. É a generosidade de Cristo para estancar as dores e feridas. Você recebe nessa noite. Se abraça porque o Espírito Santo está te abraçando. Em nome de Jesus.
Aplaude a Ele, você que crê. Este eu E já recebe esta palavra em nome de Jesus. Quarta-feira que vem tem. já te Glória a Deus. Amém, irmãos? Quarta-feira, convide alguém.